Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou o Rivanildo Menezes, estamos aqui na internet desde 2009 e estamos aí trazendo diversas informações sobre a questão da espiritualidade de todos nós. Nós sabemos que a Bíblia é um livro mais comprado no mundo. As pessoas adquirem a Bíblia, compram a Bíblia, mas é um livro que é pouco lido, é pouco estudado. As pessoas que se dizem ser céticas, que gostam de criticar o cristão, dizendo que se os cristãos estudassem a Bíblia, eles não eram cristãos, mas sim ateus. O que não é verdade. Porque nem um ateu conhece a Bíblia e nem um cristão conhece a Bíblia. Na realidade, são duas classes de pessoas que estão totalmente longe da verdade do Criador. Porque não conseguem compreender que as Escrituras ela está dentro do livro Bíblia. Que no Antigo Testamento você percebe duas entidades. Uma, que é conhecida como Jeová, que ele mora nas trevas, na escuridão, e o outro é o Criador, que mora na luz. Devido aos fatos apresentados no Antigo Testamento, sobre a questão do Jeová e as atitudes de Jeová, que tem personalidade e comportamento duplo ou triplo, que de uma hora pensa uma coisa, daqui a pouco muda de opinião. Essa entidade Jeová, apesar do nome estar o YHWH dentro da Torá, nos livros mais antigos do Antigo Testamento, este nome Jeová nunca foi pronunciado por Yahushua. Quem é Yahushua? Yahushua é o nome original de Jesus, que foi transliterado, foi, na realidade, adulterado. E eu vou usar o nome Jesus aqui, de vez em quando eu uso o nome Deus, mas a gente sabe que essa não é o nome do nosso Criador. Mas é para facilitar e para não confundir mais ainda a mente do cristão, do evangélico e do ateu, que já está com sua mente totalmente cauterizada pela entidade chamada Jeová. Então, o cristão, ele usa o Antigo Testamento para achar base e criar as suas liturgias religiosas, assim como o judaísmo. E você tem o ateísmo, que se utiliza do Antigo Testamento para encontrar essas supostas contradições, aonde Deus, para eles, é apenas uma entidade que ela fala uma coisa e depois ela muda de opinião. Aqui ela fala A e daqui a pouco ela fala B. Daqui a pouco ela fala C, daqui a pouco ela fala D. Então, para o ateu, eles acreditam que a Bíblia é um livro deturpado, e manipulador. Mas o que, na realidade, as Escrituras está dentro do livro Bíblia. A gente sabe que houve a influência católica, apostólica romana, na questão das traduções, e muitas manipulações foram adicionadas dentro da Bíblia, não das Escrituras, para enganar os verdadeiros servos do Criador. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que seria bom se você acompanhasse essa série desde o primeiro vídeo. Porque eu estou na parte 5 deste vídeo, Jeová, o falso Deus, e nós já estamos provando para você dentro da Bíblia que no Antigo Testamento você vê duas entidades. Jeová, que se passa por Deus, e você tem o Criador atuando lá. E as provas estão sendo mostradas com os textos apresentados que estão dentro da Bíblia. Então, se você tem interesse, você vai estudar, você vai assistir. Então, já vai deixando o like, vai compartilhando o vídeo. E também, todos os textos que eu utilizo aqui, nesses estudos, com responsabilidade, eu me utilizo de uma Bíblia, numa versão que não é aportuguesada. Como assim aportuguesada, Rivanildo?
Porque são Bíblias que você tem no Brasil, por exemplo, Scofield, Genebra, Pentecostal, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro e todas as outras dessas Bíblias, que elas passaram pelo crivo da Igreja Católica, ou seja, pelo veneno da Igreja Católica. E muitas dessas traduções são tendenciosas, que forçam a uma contradição. Então, durante o meu tempo, que eu fiquei dentro do sistema religioso, 30 anos, depois fiquei afastado 8 anos, quando eu entrei para o ateísmo, e já faz 2 anos que nos retornamos para os braços do Criador através das evidências, e eu glorifico muito a Ele por essa oportunidade. Não faço parte de denominação religiosa, não frequento o templo religioso, não tomo essa ceia mitraica, mas fui liberto do sistema religioso e do sistema ateísta. Hoje posso ser considerado um desigrejado. Tá? Pelo mundo coloca esse apelido, né? Mas na realidade somos a verdadeira igreja de Cristo. Então, se você quiser, nós temos aqui no final do vídeo uma explicação sobre uma Bíblia original da BKJ. Você vai dizer, poxa vida, Ivanildo, mas a Bíblia BKJ eu consigo comprar aqui na Shopping. Consigo comprar em fulano e ciclano. Beleza, você vai encontrar até de R$30. Só que essas versões eu já provei para vocês aqui em vídeo, já mostrei, já fiz a comparação com os textos. E vocês viram que é totalmente diferente. Porque os textos apresentados nessas Bíblias aportuguesadas são adulterados. E a versão que nós estamos passando para você, ela é uma Bíblia importada do rei Tiago da Inglaterra, já está em português, seus textos são importados de lá. E muitos textos apocalípticos da escritura, a escatologia, e outros textos foram retirados dos manuscritos encontrados na Turquia. Então a gente chama de Bíblia importada, né? Por quê? Porque os textos são originais. Os textos são legítimos. É tanto que foram 7 anos, né? Que o rei demorou, o rei Tiago I, para concluir esta obra maravilhosa. Porque desde aquela época ele já percebia que as Bíblias já estavam totalmente modificadas e adulteradas, fazendo com que as pessoas apontassem o dedo para o Criador e responsabilizassem ele por toda a crueldade e maldade dos homens e pelas suas contradições, supostas contradições, o que não é do Criador. Então, se você quiser, o 31992023725, no final do vídeo, no final desse vídeo, eu vou colocar um trecho para você ver como é que você pode adquirir essa versão original. E aí você não vai se manipular. Então, nesse estudo, na parte 5, nós vamos dar continuidade mostrando para você a diferença entre o Jeová do Antigo Testamento, que pede sacrifícios, que adora a bajulação, do Deus verdadeiro, do Criador verdadeiro. E isso nós conseguimos identificar dentro da Escritura, mas as pessoas mal leem a Bíblia. Os ateus são papagaios. Né? Eles gostam de copiar uma coisa do outro. Eles têm revolta, né, contra o Criador, não param para pensar, porque não são racionais, porque se fossem racionais, eles deveriam parar, analisar cuidadosamente, né, e perceber que estão errados, e dar o braço a torcer. Mas eles não dão o braço a torcer, mas isso faz parte do exército luciferiano, que é exatamente afastar as pessoas do verdadeiro Deus. E aqui eu sei que o meu canal não dá aquela audiência espetacular, porque todos aqueles que estão mostrando a verdade são deixados de lado, são descartados e são apontados. Então, como tem gente que é muito difícil de se lidar, né, de fazer a pessoa compreender, tem muita gente que começa a assistir o vídeo, dá 8, 5, 7 minutos e desiste. Porque não tem paciência de ver as provas, de ver as evidências e saber o terreno onde está pisando. Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora a diferença entre o Deus Jeová, que se passa pelo verdadeiro Criador do Antigo Testamento, do Criador. Para o ateu, isso é uma contradição, mas não é uma contradição. É que existem 2 entidades no Antigo Testamento. Uma é o verdadeiro Criador, é claro que ele age com justiça, ele age com eficácia, e um outro se passa por ele. Eu sempre dou o exemplo nos vídeos
de um cantor que faz um DVD, que cria um DVD, né? E aí ele coloca a música dele, estuda, paga os músicos, paga a gravadora, lança o CD. E aí vem uma outra pessoa, coloca a foto dele e muda o nome, dizendo que ele agora é o dono dos direitos autorais. Então é a mesma coisa que aconteceu com a história do universo. O Criador fez todas as coisas, porque o Criador ele não tem o amor, ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. E o verdadeiro Criador nunca pediu sacrifício de animais, nunca pediu para dizimar ninguém, nunca pediu absolutamente nada disso. Mas a entidade chamada Jeová, ela sim. É aonde criou toda a religiosidade envolvendo o sacrifício de animais do judaísmo, do Islã e de outras religiões mais. Então, se a gente não tiver um olho atento, crítico, e se você não tiver uma Bíblia com uma versão original, como nós estamos disponibilizando para as pessoas adquirir, não adianta. Com essas versões que você tem na sua casa, você pode ter uma biblioteca de Bíblia. Não vai resolver nada. Porque todas elas são traduções tendenciosas da Igreja Católica, para te forçar ao erro. Mas aí é sua escolha. Você gasta com besteira, com pizza, com uma pancada de coisa. Mas você não quer investir. Aí o problema é teu. Eu vou mostrar aqui nesses dois textos que eu quero que você entenda o seguinte. Esse Jeová, ele anuncia suas leis e mandamentos em um cenário de escuridão, trovões e trevas, de tal forma que até mesmo os animais estavam com medo de se aproximar dele. No livro de Êxodo, capítulo de número 19, 16 a 21, e o capítulo 20 a 21, fala sobre isso. Que esse Jeová, ele se apresenta nas trevas, na escuridão. Ele nunca se apresenta na luz. Você não vai ver em nenhum texto, eu desafio você, do Antigo Testamento, Jeová, tá? Se apresentar na luz. Mas você vê uma entidade verdadeira se apresentando na luz. Olha aqui a comparação. No capítulo 20, versículo 21 de Êxodo, diz assim: E o povo ficou em pé, de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura, onde Deus estava. A tradução da Igreja Católica, a palavra Deus. Mas o que na realidade esse nome é Jeová. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura, onde Deus estava, onde Jeová estava. Agora eu quero que você entenda o seguinte, no Novo Testamento, na Nova Aliança, pregada pelo Messias, por Yahushua, o Messias, o Filho ressurreto do Criador, ele diz que o Pai é luz. Olha o que diz o livro de João, capítulo 5, versículo 7, na versão da Bíblia original da BKJ importada. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, é que o Criador é luz, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você entendeu aí? No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 21, essa entidade luciferiana, ela se passa por Deus. Mas mesmo através da aparência de anjo de luz, etc., o diabo, Lúcifer, sempre vai deixar as suas marcas para as pessoas conseguirem perceber. É aquele ditado que os policiais dizem, né? O crime não compensa. O cara pode aprontar a vida inteira. Pode ser um estelionatário, né? Pode comprar e não pagar, fazer tudo que é de errado. Mas quando chega o momento certo, a casa cai. Porque tudo que está coberto na escuridão é descoberto através da luz. Então você percebeu
que essa entidade que falou com Moisés, com a voz de Deus, se passando por Deus, tá? Com glórias ao seu lado, mas tinha uma diferença. Ele estava numa nuvem escura. E até os animais tinham medo dele. Você acha que o Criador dos céus e da terra, você acha que ele se aproximando das pessoas, dos seus seres, da sua criação, você acha que a gente ia sentir o quê? Medo? Não. Nós íamos sentir alegria e temor. A palavra temor não é medo, é respeito. Porque quando você está próximo do Criador, você não sente medo dele. Você não sente pavor dele. Você sente amor e você sente paz. Você sente aquela tranquilidade dentro de si. Mas essa entidade de Jeová, ela transmite medo até para os próprios animais. Até para os próprios animais. Os animais têm medo. Veja aí, ó. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. E no Êxodo 19, diz: Jeová anuncia suas leis e mandamentos em um cenário de escuridão, trovões e trevas, de tal forma que até mesmo os animais estavam com medo de se aproximar dele. E aí, Cristo vem no Novo Testamento, revelado pelo apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7, que a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, luz, e não há nele treva nenhuma. Você está vendo que tem duas entidades, você tem um Criador, você tem o verdadeiro Deus, que é luz, que mora na luz, que transmite paz, e que ninguém tem medo dele, os animais não têm medo, porque a presença dele é tranquilidade. Da diferença deste Jeová que apresentou-se para Moisés no Antigo Testamento? Está percebendo aí, meu irmão? Olha só, gente. Eu vou te dar um outro exemplo que este Jeová, ele odeia a luz. O anjo que lutou com Jacó, todo crente sabe dessa história. Que lá Jacó passou a noite inteira lutando com um anjo, e esse anjo se declarou Deus. Lembra da questão do DVD. O autor do DVD, seja qual for a música, cria o DVD, paga as músicas dele, paga os músicos, faz o DVD, registra os direitos autorais, mas aí vem uma outra pessoa, recorta a foto dele e cola uma foto falsificada, né? Para se passar por aquele cantor. Até imita a voz. É muito parecido, mas não é o verdadeiro cantor. É assim que essa entidade de Jeová luciferiana faz. Então, o anjo que lutou com Jacó, ele fugiu da luz do amanhecer. Está em Gênesis, capítulo 33, versículo 24. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Que espécie de anjo era esse que lutou com Jacó e estava temeroso pela luz? Porque em João capítulo 3, versículo 20, está escrito: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, por receio que suas obras venham a ser reprovadas. Tem muita gente, claro, isso aqui pode ser no sentido alegórico ou figurado, porque tem pessoas que, mesmo sabendo da verdade, por exemplo, o ateu, mas ele não quer se reconciliar com o Criador para não passar vergonha perante aos seus seguidores, canais com diversa escrita e patrocinando. Então ele não vem para a luz para que as suas obras sejam manifestadas. Outras pessoas, assim como eu, largam verdadeiramente essa invenção do ateísmo, da mentira, do negacionismo, do Criador, e vêm para a luz. E as obras são manifestadas. Ou seja, estávamos errados. Então, meu irmão, aqui, esse anjo
que lutou com Jacó tem medo da luz. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz por receio que suas obras venham a ser reprovadas. Então, meu irmão, estaria o anjo com receio de que suas obras viessem a ser expostas pela luz do amanhecer? Jacó, ele pensou que estava vendo Deus face a face. Gênesis 32, versículo 30. Mas ele não percebeu que o verdadeiro Deus não teme a luz, porque ele é a própria luz. E ainda você lê em João 1,9, em Jesus estava a luz verdadeira. Jacó pensou que estava lutando com Deus. O anjo falou, quem é você? Olha só, ainda pergunta o nome. Ah, meu nome é Jacó. Não, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque como príncipe tu lutaste com Deus. Irmão, você entende uma coisa. Satanás, essa entidade luciferiana, ele quer, até os dias de hoje, o trono de Deus. Ele quer reinar sobre todo o universo. Ele quer reinar e mandar sobre o mundo espiritual. Como ele não conseguiu o mundo espiritual ficar 100% do lado dele, a única maneira que ele obteve e ainda luta para ser e para ter esse reino para ele, é o reino que nós moramos aqui. É essa terra, coberta pelo domo, a terra estacionária. Então, ele quer ser o próprio Criador. Ele quer ser venerado. Porque o que alimenta os demônios, o que alimenta esses anjos caídos é a veneração, é a adoração. Eles se alimentam disso. O verdadeiro Deus, ele não teme a luz. O verdadeiro Criador, ele é a própria luz. E esse anjo que lutou com Jacó não é o Criador, mas sim uma entidade luciferiana que se passa por ele, porque esta entidade tem medo da luz. No próximo estudo, nós vamos dar continuidade à parte 6 deste vídeo. Espero que você tenha gostado até aqui, que o Criador verdadeiro te abençoe, te guarde e te dê um esclarecimento sobre todas essas coisas. Eu vou colocar agora aqui a propaganda da Bíblia original. E caso você queira adquirir, você vai entrar em contato no WhatsApp 31992023725 e eu vou te mandar dois e-books, se você comprar. Um, contradições da Bíblia, e o outro, descontradizendo essas contradições. Mostrando que existe duas divindades no Antigo Testamento. Uma boa e outra ruim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos aqui à minha casa. Olha pessoal, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Nós temos aqui duas versões originais da Bíblia BKJ. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Todas as Bíblias que nós temos aportuguesada aqui no Brasil, a Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro, todas essas versões são versões que passaram pelo veneno da Igreja Apostólica Católica Romana. Nessas versões, ela tem diversas contradições. São mais de 6.000 contradições que você vai encontrar nessas Bíblias que eu citei aqui para vocês. Essas duas versões que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, são versões de mais de 500 anos. Essas versões são versões do ano de 1611, são versões antiguíssimas, são Bíblias raras, são Bíblias que não são produzidas no polo industrial do Amazonas, mas são Bíblias importadas já com os textos em português. É uma Bíblia, são Bíblias chamada BKJ, do rei King James, rei Tiago King James, da Inglaterra, que em 1611 ele pediu que fizesse uma cópia original da Bíblia. Ou seja, as Bíblias que tinha na época já estavam todas modificadas e adulteradas, cheias de contradição. E o rei Tiago, ao se converter, queria que fizesse uma cópia diretamente dos manuscritos originais hebraico e grego. E o que ele fez? Ele pediu
para que os tradutores fossem atrás e fizessem para ele uma tradução legítima da Bíblia, diretamente do hebraico e do grego. Essas versões que eu vou mostrar para vocês são versões original. Aqui são Bíblias original, não é uma Bíblia falsificada, tá? Que você encontra no mercado brasileiro. São Bíblias. E eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa versão de 400 anos e essa versão de 1611. Essa daqui é um pouquinho só mais caro do que essa. Essa aqui é excelente também. Essa Bíblia, nas duas que eu vou citar aqui para vocês, ela contém os textos originais. Observe. Bíblia, edição original de estudo, 400 anos do Rei King James atualizado. Nessa versão que vocês estão vendo aqui, você tem os prefácios, você tem as introduções, o nome dos apóstolos estão corretíssimos. Por exemplo, Mateus é Matitiarro, João é Yaronã, Paulo é Shaul, o nome do Criador, ele aparece do tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh. Então você tem os nomes originais. E o que eu estou citando aqui nessa Bíblia também se encontra nessa de 1611, que são as Bíblias que o rei Tiago pediu para fazer para ele. Então as duas são excelentes, são originais. São Bíblias importadas. E observe que ela já está em português. Nessa versão você vai ter, por exemplo, o prefácio do livro de Gênesis e cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui você tem o alfabeto hebraico, porque aqui logo de cara você já tem aqui o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit, que seria o nome no princípio, e aqui você tem o nome do Deus tirado do tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, que a pronúncia seria Yahweh. E aqui você tem todos os documentários, né? Eu sei que a letra pode estar um pouco pequena, mas está todos os documentários, todas as informações tiradas diretamente do hebraico arcaico e do grego Koiné, aqui no caso Antigo Testamento do hebraico, mostrando para vocês descontradizendo as contradições dessas versões dessas Bíblias aí. Então, não dá para passar tudo aqui para vocês, eu estou mostrando essa primeira parte. Eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, uma apostila que eu fiz, que essa apostila tem mais de 6.700 contradições que se encontram nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra Pentecostal, Brit Hadashah, você deve estar vendo aí na tela do seu lado, certo? E essa apostila eu vou mandar para vocês como brinde, né? São 2 livros, um livro em e-book, vai em PDF, e se você comprar uma dessas 2 versões, e essa versão você vai ter, nesses 2 livros, você vai ter as informações, aonde está o capítulo, o versículo e aonde foi colocada a contradição. Na outra apostila, no outro livro, você vai ter a Descontradizendo as Contradições, tá? Como eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo aí, ok? Então, se você adquirir essa versão original, todos os textos estão corrigidos. Eu garanto uma coisa para você, se você não gostar dessas versões, eu devolvo o dinheiro para você, porque vale a pena. Aqui no final, pode ver que ele está em português, tá? Tá bom? Aqui está em português. Por exemplo, nessas versões, a Igreja Católica, ela não passa por aqui. Ela não tem a mão do catolicismo romano. E o que acontece? Por exemplo, lá no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Criador colocou o arco após o dilúvio, ali no texto original diz que Deus colocou o arco para lembrar do domo celeste que ele colocou sobre as nossas cabeças. Nas Bíblias, como Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, eles modificaram essa palavra arco para arco-íris. Olha só. E quem é Íris, pessoal? Íris é uma deusa grega que teve relações sexuais com o deus Zeus, e cria toda a mitologia em cima do arco-íris. Então, quando você lê na Bíblia dessas traduções arco-íris, você está homenageando uma deusa pagã, uma deusa grega, e não homenageando ao Criador pelo domo que ele colocou sobre a nossa cabeça e a aliança que ele fez. Então, eu estou te dando um exemplo. Nas outras Bíblias mostra a palavra sereia e etc. Nessa daqui está corrigido, porque não existe sereia. Todas as páginas desta Bíblia está totalmente corrigida. Aqui no final,
Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que você tem os mapas dos panoramas delas originais, e olha que coisa magnífica. A partir daqui, você tem descontradizendo as contradições bíblicas. Por que Deus mandava dizimar as pessoas no Antigo Testamento? Então aqui está mostrando que lá no Antigo Testamento tinha dois deuses. Tem um Deus Jeová, que é o Deus perverso, que é um usurpador, que é o próprio Satanás, que ele enganou Moisés, enganou Isaías, enganou muitos profetas do passado, e aqui está mostrando a diferença desse Deus Jeová colocado no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas hoje acreditam, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, etc. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que o que está no Antigo Testamento, muitas daquelas passagens que ele pede sacrifício de animais, sacrifícios humanos, etc., não é o Criador, mas sim um Deus Jeová, um falso Deus. E essa versão, tanto como essa, olha que coisa linda, tanto essa versão original como essa versão original, mostra que existe um verdadeiro Deus, que é o do tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, e ela explica que esse Deus maldoso do Antigo Testamento não é o verdadeiro Criador. Então aqui você tem mais de 5.000 descontradizendo contradições bíblicas, ok? Essa é a versão original da Bíblia. E nós temos essa outra versão aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera para vocês terem uma ideia. Olha que maravilha, desculpa pessoal, de Bíblia. Olha que maravilha. Essa daqui é também original. Ela é um pouco mais cara, ela pesa em torno de 3,5 kg. Olha isso daqui. Olha essa versão original, como vocês estão vendo. Dá sua olhada. E ela está com desconto, tá? Especial. Eu vou abrir aqui algumas páginas dela para você ter uma ideia. Tudo que eu citei nesta Bíblia aqui, que é a mesma BKJ, só muda a questão que essa daqui ela é um pouco mais completa, tá? 1611. Ela é totalmente ilustrada, como vocês estão vendo. Olha as páginas desta Bíblia. Ela tem o dicionário hebraico, olha isso. Ela tem o dicionário hebraico, tem o dicionário grego, ela mostra descontradizendo as contradições bíblicas e toda a parte arqueológica que comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, essa versão, ela consegue mostrar para você que mais de 303 profecias da Bíblia se cumpriram. Na realidade, são 480 profecias, e 303 aproximadamente já se cumpriram. E essa versão, ela mostra para você que toda a pseudociência enganosa, ela é totalmente desmascarada aqui nessa versão. Eu estou mostrando para vocês, olha a qualidade das páginas. E aqui você tem, por exemplo, o livro de Ruth, totalmente ilustrado, mostra as contradições e descontradizendo as contradições do livro de Ruth. Eu vou adiantar para vocês, olha isso, gente, ela é totalmente ilustrada, é uma Bíblia feita a pedido do rei Tiago I da Inglaterra, uma Bíblia importada, já está em português, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Profecias a respeito do Egito, aqui tem todas as referências. Deixa eu só mudar aqui as páginas para você ter uma ideia. É muita coisa. Aqui tem as concordâncias bíblicas, tem os mapas ilustrados dela, tem o dicionário hebraico e o dicionário grego e os comentários. Ainda tem também as provas arqueológicas da veracidade da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu não tenho como folhear, eu estou segurando aqui, tá? Mas é uma Bíblia extremamente maravilhosa. O livro de Pedro mostra a morte dos apóstolos, como que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e uma série de coisas importantes. Então essa é a versão original. As duas são versões originais. As duas. Tanto esta como esta, tá? Essa daqui é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo, tá? Por causa da quantidade de estudo que tem nela. E é uma Bíblia antiga, rara. E eu tenho alguns exemplares dessa e dessa aqui. Como que eu faço para adquirir? Escuta, se você não tem o dinheiro para pagar à vista essas Bíblias, o pagamento é feito via Pix. E se você comprar via Pix, você vai ter um desconto. Se você quiser parcelar uma dessas Bíblias,
eu consigo parcelar para vocês em até 7 vezes no cartão de crédito. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque hoje nós investimos em tanta porcaria, em tanta coisa, né? Mas a gente não para investir numa maravilha de um livro maravilhoso, abençoado como é essas 2 versões da Bíblia BKJ original. Não é a falsificada. Essas são as versões originais. Eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Se você quiser, reserve a sua. Entre em contato comigo, que eu passo o valor de uma e passo o valor da outra para você. O WhatsApp é o 319-9202-3725. 319-9202-3725. Você vai ter essas 2 versões que vocês estão vendo aí. Tá? Então você vai escolher. Você quer aquela ou quer essa daqui? As 2 são excelentes. As 2 são originais. A única diferença é que essa ela é completa no sentido dos dicionários, das enciclopédias, dos tetagramas, da arqueologia, e ela é totalmente ilustrada, tanto que ela é mais grossa do que essa. Mas se você não tem como comprar essa daqui também vai te ajudar muito, porque é uma Bíblia excelente também. É a mesma versão. Tá bom, pessoal? Eu vou aguardar o seu telefone no WhatsApp. Mas só entre em contato se você realmente tem interesse. Se você não tem interesse, não entre em contato. Tá bom, querido? Então que o Eterno Pai te abençoe e pode ficar tranquilo que é enviado. Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro. Olha só, pode ficar tranquilo que a Bíblia é enviada para sua casa direitinho, sem erro, sem problema, sem nada. Não sou menino, não sou moleque, não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Durante todos esses anos que eu fui enganado pelo sistema religioso e pelo sistema ateísta, eu pedi ao Criador que me desse orientação de uma Bíblia original, porque eu queria conhecer. E as Bíblias que eu tenho, que é um monte de Bíblia, praticamente eu deixei de lado. Eu coloquei somente para pesquisa. Mas eu precisava de uma versão original. E eu encontrei essas 2 versões. Você lembra que o apóstolo João, ele mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor? Então, para você ter uma ideia, que essa versão, ela passa por toda aquela região dos irmãos que estão em Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Desde aquela época, ou seja, os textos daquela época estão aqui. E aqui está todas as profecias cumpridas e as que faltam se cumprir. Coisa que você não vai encontrar em nenhuma dessas outras versões. Então eu acredito que vale a pena você investir. Beleza, pessoal? Que o Pai te abençoe e te guarde, e eu vou aguardar o seu contato. E lembre-se, você vai ganhar 2 livros, Contradições Bíblicas e Descontradizendo a Bíblia. Você vai ver que o ateísmo vai cair por terra e que toda essa mentira desses falsos professores de hebraico que tem aí são um bando de mentirosos que só querem se aproveitar de você. Então invista em 2 versões das Bíblias que vai mudar totalmente a sua vida. E você vai ver. Inclusive, estava me esquecendo, nas outras Bíblias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Nessas versões, não é dízimo o dinheiro. Essa versão mostra que o dízimo nunca foi dinheiro. Nessa versão diz, trazei os dízimos ao celeiro do Senhor, para que haja mantimento no meu celeiro. Ou seja, olha como muda o sentido. Por quê? Os dízimos era guardado nos celeiros pela tribo de Levi, e eles faziam uma espécie de cesta básica e distribuía para os órfãos e das viúvas.